Shalom a todos, paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver essa é live, é vídeo, porque depois eu coloco no YouTube também, ok? O meu YouTube também é Bíblia Diária, Helena. E fiquei muito... Eu agradeço muito a Deus, porque Ele nos dá as coisas. Deus nos dá aquilo que a gente nem tá pedindo. Eu não sei com vocês, mas comigo, às vezes, eu vou procurar uma coisa e encontro outra. E aí, o outro dia, eu estava procurando umas bíblias. Eu gosto sempre de ter várias traduções de Bíblia que eu faço... que eu vou lá na lojinha do Play Store e vou abaixando no meu celular. E aí, eu encontrei essa Bíblia hebraica, que vai até Malaquias, né? E como tem muitos livros que eu amo muito, eu já fiz, inclusive eu já fiz Isaías na Bíblia que veio da tradução do grego. Aí muitas vezes vai falar, mas como é que as pessoas falam? Tem umas pessoas aí que não conhecem a história direito, tem umas pessoas que acham que sabem mais que Deus, então elas não admitem que tem uma Bíblia judaica no grego, hebraica, no grego. E essa Bíblia, para o grego, a Bíblia antiga, ela foi traduzida antes mesmo do Senhor Jesus vir a este mundo, ok? E tinha muitos e muitos judeus que eles viviam muitos judeus que viviam na Grécia. E quando você fica muito tempo num lugar, morando, você aprende mais a língua daquele lugar do que a sua língua materna. Você acaba, quando você fica muito tempo no lugar, você acaba aprendendo mais a língua daquele lugar, porque se você for para a escola estudar tudo, vai ser na língua da nação que você tiver, ou da cidade. Eu não sei, naquela época se já falava nação, mas vamos usar hoje essa palavra nação que serve para tudo, né? No Brasil a gente fala país, mas aqui na Itália, por exemplo, não se fala país, porque país aqui é um bairro. Eles falam país, um paiseto, que é pequeno, piccolo, é um bairro. Então, é melhor usar a palavra nação. Então, na nação da Grécia, tinha muitos judeus que moravam já naquela época, na época do Senhor Jesus, quando veio, tinha muito. A gente vê aqui quando prega os evangelhos, a gente vê quando tinha as festas, que vinha judeus da Grécia, de Roma já tinha também, ok? Então, a Bíblia hebraica ela já tinha sido traduzida para o grego. E o objetivo de Deus, o Pai, é salvar todas as nações. Ok? E a discussão aqui não é não, mas as pessoas colocam sempre um mais, um mais, um mais, um mais. Mas para você crer em Deus, você precisa ter fé. Você pode conhecer a Bíblia hebraica todinha, letra por letra. Se você não tiver fé, não praticá-la, e sem o Espírito Santo ninguém consegue guardar a Bíblia, ok? Nem a antiga nem a nova. Sem o Espírito Santo ninguém consegue guardar. Não consegue, gente, ok? Vamos ser sinceros. Sem o Espírito Santo ninguém consegue guardar nem a antiga e nem a nova Bíblia, ok? Ok? Então não adianta ficar discutindo letra por letra, conhecimento. Não, a nossa fé, a nossa crença é pela fé.
ok? A nossa crença é pela fé. Não precisa de muita coisa para a gente crer. Quando os gentios começaram a conhecer o Senhor Jesus, eles não tinham nem a Bíblia antiga para ler. Eles só tinham aquilo que os apóstolos falavam, ok? Nem mesmo os cristãos tinham, gente. Nem mesmo. A Bíblia Nova, que ela inclui também o Novo Testamento, ela demorou muito para ficar completa. Muito mesmo. E depois, quando ela ficou completa, também era só os líderes religiosos que usavam. O povo não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Ok? Então, a fé, a crença em Deus é pela fé. Você não precisa de muito conhecimento para crer nele. Se você tem que sempre provar, não é fé. Ok? Não é fé. Quando nós precisamos de muita prova, não é fé. E a Bíblia fala que fé é crer sem ver. Primeiro você vê a fé, depois acontecem as coisas, ok? O primeiro dom que você recebe é o da fé. Então, vamos ver aqui o Isaías 2, que eu peguei na tradução dessa Bíblia hebraica para o português, que eu vou mostrar para vocês que não é esses absurdos de diferente. Às vezes muda o quê? Muda o quê? Muda, às vezes, palavras sinônimas ou a forma de explicar algo, mas não muda o sentido da história do Deus único, ok? Não muda o sentido nem do antigo e nem do novo. O sentido é o mesmo, ok? Então vamos lá. Isaías 2, hoje é 2, que nós já fizemos o primeiro ontem. Deixa eu já ver aqui quantos capítulos que é, porque às vezes eu demoro muito falando. Eu não... Ah, peraí. Eu preciso... Nossa, eu passei muito aqui. Acabei que não vi quantos versículos. Vou pro capítulo 2 e eu preciso ver quantos versículos tem. Eu acredito que... Ok, eu acredito que não é muito grande esse capítulo 2. Tem uns capítulos aqui que são enormes, porque eu já li, inclusive no meu YouTube já tem todos os vídeos de Isaías que eu fiz na Bíblia João Ferreira de Almeida, ok? Agora eu estou fazendo de uma Bíblia em português, mas com tradução que veio do hebraico, ok? Que eu encontrei. Procurando Bíblias, eu encontrei e baixei no meu celular para fazer essa leitura. Que também eu quero fazer um livro também que eu amo muito de ler, é Daniel, ok? Mas nós estamos Isaías primeiro, porque Isaías é como se fosse o primeiro evangelho. Isaías anuncia as boas novas, ok? Então vamos lá. A visão que teve Isaías. Capítulo 2, começando no versículo 1. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Esse versículo aqui é quase igual o versículo do capítulo 1, ok? Agora o versículo 2. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros. Aleluia, glória a Deus. E correrão a ele todas as nações. Esse versículo 2 está falando do milênio, gente. É do milênio, isso nunca aconteceu. Isso só vai acontecer no milênio, gente. Ok? Vai vir um falso Messias e ele vai tentar
cumprir as profecias. Mas quem conhece Jesus de Nazaré, quem conhece a nova aliança, vai perceber que o falso Messias não vai cumprir. Não vai, gente, não vai cumprir. Depois, com o tempo, até os próprios judeus vão perceber que aquilo é um falso Messias. Okay? E esse falso Messias, depois ele vai quebrar o pacto que ele fez com os judeus. E ele vai proibir os sacrifícios. Ok? Então, não se iluda não. Não se iluda não. Porque o Messias já veio e retornará para reinar no milênio. Governar todas as nações. Ok? Então, vamos lá. O versículo 3. Irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ok? É interessante que a lei ela foi dada no Monte Sinai. A lei ela foi dada no Monte Sinai. Todo mundo que conhece a Bíblia sabe disso. Só que aqui fala que de Sião sairá a lei. O Monte Sião é ali encostado em Jerusalém. É um dos montes de Jerusalém, aliás. E fala que dali sairá a lei e a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o próprio Jesus de Nazaré. O próprio Jesus de Nazaré é a palavra do Senhor. Ok? Aleluia. Vamos continuar lendo. 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Ok? Ó. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em relhas de arado. Não vai ter guerra. No milênio do governo do Messias de Nazaré, não vai ter guerra. As espadas, aqui está escrito relhas de arado, ok? Negócio de arar a terra, ok? E as suas lanças aquelas, as flechas que eles jogam, né, nas guerras. Porque aqui é uma época muito antiga, então não tem as modernidades de hoje. Você imagina uma guerra, a guerra na tecnologia de hoje é muito diferente daquela época, mas naquela época era assim, ok? As guerras eram assim, era com lanças, ok? E ele falou, né? Era com espadas. Aí ele falou aqui, no 4, Isaías falou, a profecia que Deus deu para ele. As espadas, elas se tornarão em relhas de arado, e as lanças em foices, para cortar os matos, capinar. Acho que isso é português, tem gente que fala capir. Enfim, capir aqui na Itália é outra coisa. Deixa eu falar. Uma nação não levantará espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Ok? A Itália ela já fez um pacto que ela não quer guerra. Que ela não quer mais fazer guerra aqui na Itália. O Brasil também não gosta de guerra, gente. Não gosta. Se o Brasil precisar passar por uma guerra, é para defender ali dentro dos inimigos. Mas o Brasil também não gosta de guerra, tá? O Brasil não gosta de guerra. O Brasil sempre evitou a guerra, ok? Às vezes tem essas guerrilhas ali dentro, entre o povo. Mas
Até hoje, graças a Deus, o Brasil nunca teve uma guerra com outro país de fora, assim, a ponto de, igual essa guerra que a gente tá vendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, ok? A Itália, ela fez um pacto também, que ela não quer mais guerra aqui dentro. E a Bíblia fala, Isaías fala, que nesse reinado, que esse reinado vai ser quando o Senhor Jesus retornar, ok? Porque o povo esperava que o Senhor Jesus fizesse isso na primeira vez. Mas os planos de Deus não são os nossos. Não são nossos planos. O plano de Deus era aquele. Que o Messias fosse sacrificado. Ok? Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ok? Tira o pecado do mundo que crê nele. Quem não crê, como vai... Precisa crer. A fé, como eu disse, tem que ter fé. Tem que ter fé. Ok? E aí fala que não terá uma nação não vai levantar mais a espada contra outra nação. Não vai mais nem precisar dar aula de guerra, treinar soldados. Não, no milênio, no reinado de Cristo, não vai precisar isso, ok? O quinto, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Jacó é Israel, que não estou falando do Israel político, eu estou falando do pai das 12 tribos, ok? Jacó, Israel é a mesma personagem, a mesma pessoa, que é o pai das 12 tribos, ok? O 6. Mas tu rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente e de algoreiros, como os filisteus, e fazem aliança com os filhos dos estrangeiros. Então Deus estava reclamando do que estava acontecendo com a nação de Israel naquela época, ok? A sua terra está cheia de prata e ouro. E o 7, já estou no versículo 7. E são sem limite os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Então, na época de Isaías, era assim que estava a casa de Jacó, o Israel, o povo. Ok? Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricam. Vocês sabem que, quem conhece Jerusalém sabe que lá eles têm muitas lojas de tudo quanto é santo. Santo entre aspas, né? Porque santo é quem segue ao Deus Todo-Poderoso. Santos é o que eles são santificados pelo sangue de Jesus. Mas em Israel, quem anda por lá, tá cheio de lojas que vende santinhos, coisas supersticiosas, objetos de superstição. Tem de todas as 3 religiões ali, mas não só das 3 religiões, tem de todas as religiões em Jerusalém. Os deuses ali sendo vendidos, sabe? Aquilo que Abraão quebrou, jogou tudo fora do pai, quando Deus chamou ele. Jerusalém está cheio de todas as religiões, todos os deuses ali. Tem santos, objetos supersticiosos do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, do budismo, do hinduísmo, de todos esses deuses. Jerusalém está cheio de lojas vendendo isso. Se fosse nessa época aqui, aquelas coisas não estariam mais ali. Já tinha caído fogo do céu para destruir, porque a casa de Deus não é para encher de objetos de idolatria lá dentro. Ok? Jerusalém é considerada a casa de Deus.
Então não é para colocar aquele monte de coisa horríveis que tem lá dentro. Mas Deus vai resolver essa situação em breve, não se preocupa não, ok? Isso não está agradando ao eterno Deus. Ele está vendo tudo. Tudo tem o tempo certo das coisas acontecer. O 8º. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricam. Assim, pois, o homem é abatido e o varão é humilhado, não lhes perdoes. Então, nas rochas e esconde-te no pó. Entra, a palavra é entra, o 10 agora, versículo 10. Entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade. Quando Deus vir à terra, que ele já veio através do Senhor Jesus e ele voltará. Quando ele vir, as pessoas vão se esconder dentro das rochas, ok? Aqui fala, olha, entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade, porque ele voltará em glória e em majestade, ok? O Senhor Jesus, nele está a glória de Deus, só que ele veio a primeira vez sem essa glória, mas ele retornará com essa glória, com essa majestade, ok? Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos exércitos, aqui a palavra está Senhor, mas você pode colocar para Adonai, tá vendo? Essa Bíblia é traduzida do hebraico, eles colocou Senhor. Quem tem essas complicações aí é gente mal informada, viu, gente? Porque nem os próprios judeus não incomoda isso para eles. Essas pessoas aí que dizem que não pode falar Senhor. Isso, gente, você é gente mal informada, ok? Pessoas que quer arrumar picuinha, como diz. Olha, aqui tá no versículo 2. Pois o Senhor, que Senhor que é Adonai, o de Vevavirê, Hashem, ok? Yahvé. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todos, todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Então, essas pessoas aí que estão se exaltando por conhecimento, que não sei. Ixi, cai tudo. 13. Contra todos os cedros do Líbano, altos, sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Aqui, os cedros, carvalhos, são árvores, mas aqui é uma comparação. Deus não tem guerra contra as árvores. Aqui está representando as pessoas arrogantes, que se acham assim muito, sabe, se acha o máximo nessa terra, ok? Deus vai contra isso, tudo isso. O 14, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, sabe? Montes altos, outeiro elevado. Pensa nessa cidade muito famosa, muito rica. Grandes palácios. Pensa. Deus vai contra. Quando voltar à terra, ele vai contra tudo isso. Por quê? Porque não deu a glória a ele. Ao 15. Contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado. Não importa se o muro é fortificado. Não importa se é aquele negócio lá que se esconde, anti-guerra, anti-bomba, não sei o que lá, aqueles esconderijos. Não importa, gente. Quando Deus vem à terra, isso aí vai ficar tudo pequeno diante do poder do Altíssimo. E contra todos os navios de Tarsis, e contra toda a nau vistosa. O que seriam os navios de Tarsis hoje? O que seria as nau vistosa? O que seria nos dias de hoje? Ok? O que seria nos dias de hoje? Que aqui está falando
usando como era naqueles dias. Mas e hoje, o que seria? Pois é, não importa o que seja, Deus vai contra o soberbo, o prepotente, ok? 17. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Okay? Não vai ser mais profeta, rabino, papa, padre, que mais? Não vai, essas pessoas não vai ser exaltada. Naquele dia, só o Senhor será exaltado, aqui está escrito. Então, se ainda tem muita exaltação a imagens, tanto aquelas imagens que não falam, quanto aos homens, vai cair tudo por terra. Toda exaltação vai cair por terra, vai cair por terra, ok? 18. E os ídolos desaparecerão por completamente. Não vai ter ídolo, não vai ter lojinha mais lá em Jerusalém vendendo santinhos e objetos supersticiosos, não vai ter mais. 19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra por causa da presença espantosa do Senhor. Pois esses abrigos aí que faz antibombas, isso aí Deus considera como cavernas. Cavernas com buracos na terra, ok? Ok? Olha aí. Por causa da presença espantosa do Senhor. Aqui, ó, vamos voltar aqui. Então os homens se meterão nas cavernas, nas rochas, nas covas da terra. Cova é buraco na terra, gente. Por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Que é o dia do Senhor. Ele vai se levantar para assombrar a terra. Tem gente que não crê mais nessas profecias. Eu creio, estou esperando. Naquele dia, o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, para se meter nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. O dia do Senhor vem, ele vai se levantar e a terra vai ficar assombrada de ver o dia do Senhor. Terminando aqui no 22, que esse capítulo é pequeno. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar. Ok? Então, aqui acaba, já falei, essa Bíblia antiga da tradição hebraica. E aqui, o que está falando aqui no capítulo 2 é o milênio, que ainda não aconteceu, mas em breve acontecerá. Ok? Em breve acontecerá. Glória a Deus e aleluia. Jerusalém será limpa. Será limpa. Não tem mais nenhuma idolatria, nem a imagem, nem a homens. Todos só olharão para cima e clamarão pelo eterno Deus. Ok? Vos deixo aqui até qualquer hora. Leia todo o livro de Isaías. Muito bom. Leia também os evangelhos. São muito preciosos. Ok? A Bíblia fala lá na Nova Aliança que permanecer na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ok? Paz, shalom.